Olá, muito bom dia. Até que ponto um apelido é apenas uma brincadeira de criança? E essa brincadeira não vai trazer complicações futuras para essa criança? É preciso estar atento, pois bullying pode ocorrer em qualquer lugar e contexto social. Bullying se caracteriza pela violência física e ou psicológica, de forma intencional, sistemática, de uma pessoa ou grupo contra alguém e, pior, sem motivo algum. As formas de agressão entre os alunos vão de empurrões, pontapés, insultos, espalhar histórias humilhantes, mentiras para implicar a vítima. Há situações vexatórias, inventar apelidos que ferem a dignidade, captar e difundir imagens, principalmente pela internet. Ameaças enviadas por meio de mensagens. Esta semana, o presidente da República, Michel Temer, sancionou uma lei de combate ao bullying nas escolas. O texto altera um trecho da Lei 9.394, de 1996. A atualização na lei inclui a responsabilidade das escolas em promover medidas de combate ao bullying, além de pensar em ações de promoção da cultura de paz. Para falar sobre essa responsabilidade na educação das escolas, nós convidamos hoje Tassiana Aguiar, que é psicóloga do Colégio Dom, que é aqui de Olinda, e Elmiton Bezerra, é presidente do Sindicato dos Professores de Pernambuco. Ele representa tanto as escolas particulares como as escolas públicas. Um bom dia e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Tassiana, você poderia, a gente pode, assim, existe um tipo de agressão que ela é comum, corriqueira até entre os alunos, e que tipo de problemas ela pode trazer para este aluno no futuro? Eu percebo que a mais corriqueira é a agressão verbal, né? Que ela, naquela brincadeira de mangá, naquelas conversas, e aí ela pode trazer efeitos um tanto quanto sérios, como baixa autoestima, como depressão, e podem levar até o suicídio. Às vezes aquela coisa do apelido, da brincadeira do grupo, o grupo sempre às vezes escolhe um, e esse um fica sendo, né, colocado, né, nessa situação indelicada. Quer dizer, um simples apelido de mau gosto pode levar a trazer problemas muito sérios. Pode. E depressão hoje... É uma coisa bem comum entre os jovens, né? Elmiton, a gente, quando fala em bullying, a gente sabe que isso acontece em todas as escolas, mas existe assim, isso acontece mais em escola particular do que em escola pública, ou é a mesma coisa? A estatística, se é que a gente tem números para poder dizer de casos que realmente foram relatados, que chegaram até o sindicato, que os professores levam ao comunicado da direção, existe isso? Eu tive pesquisando, Eliana e Tassiana, o que se constrói do ponto de vista desse debate, que é um debate novo do ponto de vista histórico, né? A partir da década de 70 que começam os estudos acerca do bullying, né? E uma pesquisa da Unicef, ela aponta que ela se dá mais na escola privada do que na pública. Por quê? Tem uma razão? Bom, nessa pesquisa ela tem como centro que a incidência é maior no segmento de rendas mais altas, né? Havia, nos números apontados lá, que ela estava mais presente na escola privada do que na escola pública, né? E principalmente nas escolas, como nós colocamos, as escolas mais elitizadas, né? Isso é uma pesquisa nacional, onde mais de 900 escolas foram pesquisadas, né? Então ela se dava nesse sentido. Porque nós entendemos que o ambiente do bullying ele vem também por dentro da própria concepção, do paradigma da nossa sociedade, né? Do paradigma econômico-político, né? Nós vivemos a meritocracia, né? A competição. Então esses elementos eles vêm para dentro da escola e à medida em que o aluno, né, não tem um discernimento, né, de como tratar esses elementos, né? Ele querer se tornar superior ao coleguinha, ele o trata de uma forma inferiorizada, né? Então são elementos de ordenamentos sociais que terminam repercutindo de uma forma bem mais distorcida por dentro das escolas.
Tassiana, como psicóloga, você consegue ver realmente isso que o Elton acaba de colocar? Eu percebo que a gente está vivendo uma sociedade do padrão, né? E nas famílias de um poder aquisitivo maior, isso é muito mais intensificado. Então, isso interfere diretamente, porque quem está fora do padrão é apelidado, é excluído de alguma forma. E você vê, vamos dizer, a criança hoje, ela perdeu um pouco aquele espaço infantil, né? As crianças hoje, elas são preparadas logo nas primeiras idades a ser super criança, né? Estudam, a fazem... ter altas habilidades, né? Verdade, fazem educação física, Então, os esportes, há uma super perspectiva de formar a criança para se integrar no mercado, né? O mercado virou, Deus mercado virou o parâmetro de inserção das pessoas. Né? Então, o que vocês colocam, e pelo visto concordam, é que o que acontece hoje dentro das escolas com quem pratica o bullying, isso é resultado da nossa sociedade. Sim, de um padrão, onde a gente tem que seguir muitos padrões, a gente tem que estar, desde a estética até padrões financeiros. Isso interfere diretamente. Quer dizer, se você não é bonito, embora o país não se existe um padrão de beleza, o que a gente pode dizer de beleza, né? Mas se você não tem, digamos, um poder aquisitivo, se você não pode usar uma roupa de que marca, tem aquela marca, né? Então, assim, você não serve, você é diferente e você acaba sendo excluído. E para você fazer parte e não se sentir excluído, você vai ter que pagar a senha, pagar a prenda, sei lá, se sujeitar a que determinado grupo deseja. Ou até se eu não tenho um comportamento que a maioria do grupo tem, eu também fico nesse lugar. De que, o bobinho, o abestalhado, ou aquele, foi criado com vó, alguma coisa desse tipo. E você tem pesquisas também que apontam as maiores incidências, né? Que é exatamente o padrão estético, né? Ele colabora muito para o bullying, né? O padrão estético, né? Que obviamente ele é cultural, né? O que é a beleza, né? O que determina ser mais belo, menos belo. Ninguém tem 3 olhos, ninguém tem 3... Todo mundo tem uma boca, um nariz. E o que determina isso para que a gente queira hierarquizar ou estabelecer diferenciação? E esses comportamentos podem partir até de brincadeiras que acontecem na família, que se tem, né? Alguém que, quando se reúne a família... Tem um grupo que sempre fica tirando onda um com o outro, falando quando era adolescente era magrinho, era assim, assim. E os meninos aprendem isso e levam para o seu ambiente de convivência social. Quem não sofreu, né? Você analisar historicamente, todos nós, de uma forma geral, todos nós, eu acredito, sofremos, né? que passamos em algum momento da nossa vida escolar, né? A gente sofreu um bullying, mas não era como é hoje. É porque o bullying, ele se caracteriza como um bullying quando ele é repetido, ele acontece por várias vezes, ele acontece de forma intencional. Você sabe que está agredindo o outro, que aquele outro está se sentindo mal com aquilo ali e você ainda permanece em várias situações com aquela mesma atitude. Porque antes a gente até dizia, você é muito chata, você é isso, mas aquilo ali a gente mesmo resolvia naquele momento, passava. E pronto. Porque, por exemplo, assim, apelidos como magro, que é o esquelético, ou gordinho, que era o tampinha de garrafa, ou então 4 olhos, para quem estava sempre usando óculos. Eram apelidos que a gente ouvia, eu cansei de ouvir isso na minha fase de escola, de infância. Mas como você colocou, a gente ouvia aquilo, às vezes era no dia seguinte também chamava, mas a gente conseguia resolver. Se resolvia. Eu, pela minha, né, eu sempre fui muito magro, né, sempre tive, meus apelidos sempre foram norteados por aí, né, magrelo, esqueleto, né, entendeu? Então, isso já há algum tempo. E assim, é uma coisa até que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque hoje qualquer coisa que acontece, qualquer brincadeira, porque existem brincadeiras de mau gosto nesse espaço da escola, né? E tudo é dito como bullying, que não é. Ele tem que ser repetidamente e de forma intencional. Ou seja, de propósito. Se ele não tem essa intencionalidade, ele não caracteriza, né? Nem também a plateia, né? Que às vezes faz e você tem um conjunto de... Você tem a torcida aqueles que apoiam, os fãs. Agora, a gente pode conseguir chegar assim num ponto em que, eu não sei se seria assim, em que momento a gente errou, em que momento houve essa ruptura de que o que a gente conseguia na nossa infância resolver ali em sala de aula, ou no recreio, né, com os nossos colegas, de repente evoluiu
para chegar ao ponto que nós temos hoje. Certo. Eu penso, Eliana e Tassiana, que nós vivemos um processo de transição de civilização. Não é? Eu, pessoalmente, sou de uma família com 9 filhos, né? E minha mãe, ela teve, assim, ela sai para o mercado de trabalho depois de ter educado todos os filhos, né? A sociedade, que obviamente é a participação, a afirmação do papel da mulher, a importância da mulher no mundo do trabalho, né? A ascensão social da mulher, ela obviamente redefine o papel das famílias também, né? Há uma redefinição. Né? Então hoje, quando eu dava aula na universidade, uma das primeiras aulas na turma de pedagogia, eu perguntava, bom, por que a educação ela não agrada ao professor, não agrada ao aluno, não agrada à sociedade, aos pais? Há toda uma crítica sobre a educação. E a primeira resposta que os alunos davam, não, a culpa é da família. Bom, mas a família mudou. A mulher hoje, a família não tem a concepção de 50, né? Ao contrário, a mulher está muito presente no se a gente partir do que você coloca, a gente vai dizer o seguinte, que praticamente vai ser impossível reverter este quadro. Ou quase impossível, ou muito difícil se conseguir uma solução. Porque se está numa fase de transição, se a responsabilidade, em parte, ela é da família, a gente vai ver isso já já, mas como então mudar? Mas é o que eu digo a você, que nós estamos num processo de transição. A gente, obviamente, vamos se adequar a essa nova realidade, né? Que é o papel de redefinição do papel da mulher, do homem, da família. Então, essa relação, porque o que é que se percebe hoje? É que se joga para a escola, né, objetivamente determinados conceitos de formação que não é do professor, não é? Ou seja, a escola ela perdeu o objetivo dela. Não, mas assim, o que eu percebo hoje é que mudou essa concepção de família, porque hoje as mães que antigamente estavam ali bem atuantes na educação, assim, estavam muito mais presentes, né, passavam boa parte do dia com seus filhos educando, elas estão hoje no mercado de trabalho, né? Que bom, mas assim, isso tem uma grande consequência, que elas não têm tanto tempo quanto tinham antes, né? E isso muitas vezes gera uma superproteção a esse filho, né? O tempo que eu tenho que dar conta de algumas coisas, eu tenho que proteger. Então, qualquer coisa que ele sofre, às vezes eu não deixo ele resolver, eu vou tentar resolver e não admito que ninguém faça, e ele nunca consegue resolver isso. E muitas vezes, em função disso, ela pode até não conhecer direito o próprio filho. Também. Isso acontece. Ocorrem situações que, às vezes, a escola chama para falar de um comportamento que os pais estranham. E chegam famílias, às vezes, que procuram saber como é o comportamento do filho na escola, e a gente coloca que não tem nada que nos chame a atenção, que tem um comportamento normal, onde os pais dizem, na escola é assim, pois em casa, aí fala dos comportamentos que são em casa. É o oposto. É o oposto. Olha, segundo pesquisa do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, no Brasil, 17,5% dos jovens de 15 anos disseram sofrer alguma das formas de bullying algumas vezes por mês. 7,8% disseram ser excluídos pelos colegas. 9,3% são alvos de piadas. 4,1% se disseram ameaçados. 3,2% afirmam que são empurrados e agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que os colegas frequentemente pegam e destroem as coisas deles, ou seja, caneta, livro, bolsa. E 7,9% sofrem com rumores maldosos. O ponto de vista volta do próximo bloco. Enquanto isso, você fica pensando, será que meu filho faz parte desta lista? Até já. Combatendo o bullying nas escolas, esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Durante a semana, o presidente da República, Michel Temer, sancionou uma lei de combate ao bullying nas escolas. Na verdade, foi a atualização de uma lei passando para as escolas a responsabilidade em promover medidas de combate ao bullying. Nós convidamos Tassiana Aguiar, que é psicóloga do Colégio Dom, de Olinda,
E Elmiton Bezerra, que é presidente do Sindicato dos Professores de Pernambuco, representa as escolas particulares e as escolas públicas. Agora, pelas redes sociais, nós fizemos a seguinte pergunta: o que professores e diretores de escolas devem fazer para acabar com o bullying nas unidades de ensino? E eis algumas respostas. Palestra para os pais todos os meses para aprenderem o que é educação. Depois, diretores e professores, juntos com os pais, vão aplicar uma educação mais severa, sem a intervenção dos direitos humanos que não ajudam em nada. Um outro internauta escreveu o seguinte: primeiro, acabar com o preconceito e daí por diante. O ensino no Brasil hoje tem um nível muito fraco e os professores são completamente despreparados. Sem contar que hoje a barra nas escolas é muito complicada. E se o professor falar mais alto, pode até apanhar. Tassiana, você concorda com isso? Embora é a opinião de uma pessoa. Aliás, nós colocamos 2 opiniões, mas tem mais lá nas nossas redes sociais. Eu acredito que a escola, ela tenha que combater quando a situação já vem, né? E também trabalhar a questão das habilidades socioemocionais, onde trabalha os meus sentimentos, né? O que é que eu sinto, o que é que eu devo fazer quando eu sinto raiva, né? Quando eu sinto coisas que não são positivas e como eu tenho atitudes com o outro diante desse sentimento que eu tenho, né? Eu acho que se começa a trabalhar isso desde a educação infantil, nós colheremos bons frutos no futuro, né? E com os adolescentes, é muita conversa e partindo da premissa de que eu tenho que respeitar o outro assim como eu quero que ele me respeite. Quer dizer, aquela educação básica que Sim. a gente, pelo menos nós, a nossa geração, aprendemos em casa a respeitar, a obedecer os mais velhos. Você vai lutar, é claro, pelos seus direitos, pelo seu ponto de vista, mas sabendo respeitar. Sim. E se colocando no lugar do outro. A escola é que tem que ensinar. E a escola vem trabalhando com relação à empatia. Esse ano, lá no DOM, a gente implantou o Projeto LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que teve até um aluno que me perguntou: a gente vai falar sobre ciências? Eu disse: não, a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre coisas da vida. Ele, então, se prepare, que eu tenho um montão de coisa assim para falar. E aí, desde do Jardim 2 até o 9º ano, do Jardim 2 até o 4º ano, são trabalhados os sentimentos e os relacionamentos, né? Que sentimentos é esse que eu tenho? Eles aprendem a nomear. O que é que eu faço quando eu sinto isso? Como é que eu me comporto quando eu sinto isso? Às vezes eu sinto raiva, tenho vontade de bater no outro, mas o que é que eu tenho que fazer? Será que eu gostaria, se quando o outro tivesse esse sentimento, ele batesse em mim? Esse sentimento de empatia ser uma coisa comum entre eles. E a partir do 4º ano, eles trabalham várias competências, como colaboração, pensamento crítico, isso através de séries, de vários trabalhos e projetos, né? Na verdade, nós entendemos o que foi colocado ali pelos internautas, que a escola melhorou. A escola melhorou, né? Se você pega os números históricos, né? Nossos professores eles estão melhor graduados, melhor pós-graduados, na verdade. Nós tivemos períodos em que os nossos professores não tinham nem a formação didática, metodológica, etc. Então, há uma melhora. O que houve no nosso país é que o financiamento da educação ela não foi o suficiente a amplitude que ela foi dada, né? Porque você tem o ensino fundamental, é universalizado no primeiro momento. A princípio, não temos nem escola pública, na verdade. O Brasil passou muito tempo que você não tinha a sociedade brasileira do século XVIII, você não tinha a escola pública como se coloca, né? Então ela vai se universalizando, o ensino básico, fundamental, o ensino médio. E o aporte de investimentos, eles não são suficientes, não chegaram a ser suficientes para que a gente pudesse dar a abrangência necessária a essa universalização. Ela se universaliza sem ter o aporte necessário, né? O aumento Mas você acha que do gasto do PIB. Tudo isso influencia, tudo isso impede com que o professor, ou vai impedir com que professores e diretores consigam desenvolver trabalhos para tentar acabar? Seria maravilhoso. Porque, Eliana, como se coloca aí, não, o professor não está... Não, bom, não é isso. Os professores são colocados lá nas suas disciplinas, né? Há uma dificuldade do acompanhamento pedagógico, há uma dificuldade de assistentes sociais,
de psicólogos, entendeu? O professor é jogado na sala de aula, e isso na pública e em algumas escolas privadas, e esse aporte que se faz necessário não se tem, não é? E um outro elemento que é fundamental é de que entender o indivíduo na sociedade que está colocado. Nós vivemos um período agora em que se faz uma reforma do ensino médio, em que disciplinas como filosofia, sociologia, elas são retiradas ou diminuídas. Eu cheguei, quando eu entrei no Estado, eram três aulas de história, só são 2. Então a nossa sociedade, ela paga muito por essa disputa dos currículos, onde a gente termina na queda de braço, fazendo com que as nossas escolas elas tentem responder ao mercado e não à cidadania, não formar cidadãos. Então, os elementos éticos e morais, eles passam por uma escola humanizada. E hoje, a queda de braço é de que a escola tem que responder, essa reforma do ensino médio, ela vai nessa linha. Ou seja, você coloca que essas disciplinas que seriam importantes para a formação, elas são retiradas e as escolas quase se transformam numa coisa técnica, onde você tem que saber para disputar o mercado. Quando eu entrei no sistema, você não tinha, eu sou formado em filosofia, você não tinha aula de filosofia, você não tinha aula de sociologia. Então, essas disciplinas que faz com que a sociedade se compreenda como um todo, né, elas são retiradas. Aí nós temos uma sociedade intolerante do ponto de vista religioso, do ponto de vista da opção sexual, do ponto de vista racial, né, cheia de preconceito, porque essas disciplinas que poderiam quebrar essas questões, primeiro, elas são desprestigiadas. Né? Após o iluminismo, o renascimento, nós temos uma sociedade das ciências exatas, né? O aluno adora física, adora química, matemática e despreza. Se você colocasse num colégio, se tem aula de religião no colégio, no seu colégio? Não. Não. Mas se tiver uma aula de religião, eu tenho que assistir? Que religião que vai dar? Eu sou obrigado? Isso tem prova? Não tem prova, então eu posso sair? E não tem prestígio, eu sou professor de História e Filosofia, né? Se o professor não conseguir ganhar os alunos, mas o próprio ambiente da sala de aula, do próprio currículo, da hora-aula, ela demonstra. Você tem tantas quantidades de aula para as ciências exatas e pouca para as humanas. Isso. E assim, eu acredito que isso está andando na contramão do mercado, porque o mercado hoje, ele está procurando pessoas a partir de competências socioemocionais, né? Porque as pessoas têm que saber trabalhar em equipe, tem que ser colaborativo, criativo, tem que ser empático, então... E às vezes os pais colocam assim, mas tudo isso passa, isso é só a fase do colégio. Se ele praticava o bullying ou pratica bullying, daqui a pouco ele virou um adolescente, ele vai ser diferente, vai começar a trabalhar, ele vai mudar. De fato, isso acontece, isso pode acontecer, é fase. Eu acredito que termina transbordando para a vida adulta, tá sendo. Eu acho que a intolerância política, a intolerância futebolística, quando não tem intervenção religiosa, sim, né? Ela termina... Na escola a gente não pode dizer que acontece, mas quando a gente tem consciência, quando vem para a gente uma situação como essa, a gente conversa, diz que é um comportamento que não pode ser reincidente, a família é chamada e é conversado com ela, é conversado com a vítima. Se for acompanhado por profissionais, a gente busca esses profissionais para trabalhar em rede, para que esse comportamento seja alterado. Eu penso, Tassiana e Eliana, se não for tratado, eu acho que a lei vem em boa hora, porque ela impõe à escola, né, ao professor, ao cotidiano da escola, essa temática, porque vira um ovo da serpente. Se você admite a intolerância, né, ela se constrói ali. Se ela não é tratada com pais, com o aluno, a tendência é isso repercutir para a vida. Por exemplo, quando vem uma lei, de que forma que as escolas públicas, de que as escolas particulares, como vai ser a contribuição do sindicato, por exemplo, para que todas as escolas abracem, já que não é privilégio, aliás, isso não é nenhum privilégio, já que uma situação como essa não acontece só nessa ou naquela, não são escolas pontuais, acontece em todas. Sim. Verdade. O que fazer? O governo está e colocou uma lei, agora é responsabilidade das escolas. O Colégio Dom, você já colocou que vocês vêm desenvolvendo os trabalhos. A gente tem uma hora-aula por semana, onde trabalhamos. Eu especificamente trabalho são as psicólogas, a supervisão, e o diretor da escola trabalha também numa sede de transição, que é o 6º ano, né? E a gente tem uma hora-aula por semana para trabalhar com essas questões socioemocionais. O foco do 3º ano, que é uma das salas que eu trabalho, são os relacionamentos. E aí eles começam a refletir isso
sobre os relacionamentos que nós vivemos, né? Desde com o outro, mas até com o espaço que a gente vive. E que existem diferenças, mas que o respeito tem que existir em todos eles. E qual é a receptividade? É ótima. Assim, eles fazem reflexões que meus olhos brilham, né? Eu digo assim, que eu trabalho com criança de 8, 9 anos, e assim, eu vejo que a tendência do futuro é melhorar, porque eles já são muito conscientes, e assim, o cuidado e o respeito com o outro é uma coisa muito presente. Eu penso que, e nessa pesquisa da Unicef, acho que é de 2011, ela está, obviamente, nós temos 7 anos, mas ela conclui do ponto de vista que esses elementos, então, uma sociedade mais tolerante, né, com menos violência, menos bullying, ele vai se dar com uma sociedade mais justa e igualitária. Sem essa construção, com essa sociedade, com esses desníveis econômicos, culturais, né, de intolerância, com certeza esses elementos vão estar muito presentes e, obviamente, não vai ser só na escola que nós iremos resolver. Isso tem que transbordar para outros espaços sociais. O interessante é que nesse projeto que a gente trabalha lá, até o 3º ano eles têm um mascote, que esse mascote ele tem também um caderninho da família, onde tem atividades que são feitas junto com a família e a cada semana um aluno leva esse mascote para casa. E esse mascote é convidado a fazer uma programação com a família, né? Uma forma de refletir sobre o que é que se trabalha, uma forma da família buscar desse aluno o que é que está sendo vivenciado sobre esse mascote, que ele é um dos personagens da história do qual a gente vai e tem vários elementos que a gente vai fazer uma reflexão. E eu queria compartilhar com os ouvintes, as duas aqui, eu dando aula de filosofia, de ética, certa vez no 3º ano, né? E havia uma pressão muito grande dos meninos para querer ir embora porque iam assistir um programa, né? Um canal de televisão. E aí me impressionaram e eu tive que sair mais cedo, né, para eles correrem. Aí, como eu tinha uns filhos adolescentes na época, eu cheguei em casa e meus filhos estavam assistindo o programa, né? E eu colocando os valores morais que estão embutidos no debate da ética, né? O que é certo, justo, né? Aí, quando eu chego em casa, o programa era o seguinte: uma menina exigindo que o namorado mostrasse a ela o amor que ele tinha por ela, roubando o gabarito do professor. Então, a gente precisa não só da escola, a televisão tem que nos ajudar, né? Então, o programa ia na contramão, enquanto eu falava para 40 meninos, você tinha uma televisão falando para milhões de pessoas e colocando que o amor estaria ali representado se o rapaz roubasse o gabarito da Então, na realidade, menina, né? O que você coloca é o seguinte: embora tenha uma lei que coloque que as escolas têm que trabalhar, têm que desenvolver projetos de cultura de paz, de acabar com essa história de intolerância, seja racial, religiosa, o que for, é preciso que a sociedade como um todo se envolva. Sim. Isso, exatamente. A família, as mídias. Se não ocorrer tem que ser uma rede. podem existir dezenas de leis, mas não vai se conseguir resolver o problema. Termina virando leis mortas, né? Leis mortas que não vão na prática, porque você vivencia, por mais que a gente elabore e pense uma cultura de paz, né, as guerras são aplaudidas, né? Às vezes querem nos convencer da invasão de um país, da destruição de um país, seja uma coisa correta. Foi feito no Iraque, foi feito na Síria, entendeu? Então, o mundo está meio complicado. E a família tem um papel muito importante, porque se a gente trabalha alguns valores onde eles, na família, vivenciam o contrário, fica muito difícil para a criança administrar isso. Poder entender e saber, de repente, Sim. o que é certo e o que é o correto. Gente, infelizmente, o programa chegou ao fim. Mas esse assunto não se esgota. Ele é polêmico. Eu acho que a sociedade tem que participar. Porque, senão, olha, as denúncias de bullying e as crises que essas crianças, os alunos, vão enfrentar no futuro, não vão terminar. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. O Ponto de Vista chega ao fim. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunapé.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o dia e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!